Você tem intimidade com esta palavra? Sua mente, seu entendimento está formado por essa palavra para uma vida de fé, conhecimento e entendimento de Deus? Você tem buscado uma direção com Deus, guiado, instruído, orientado por esta palavra? Salvação todo mundo quer, não é verdade? Todo mundo quer vida eterna, todo mundo quer ir para o céu, todo mundo quer salvação, ninguém quer o contrário, óbvio, óbvio. Agora, o problema é que há um só meio e um só caminho para essa salvação. E o problema maior é que a multidão não se submete a esse meio, a esse caminho, por onde encontrará a salvação. As pessoas hoje vivem num mundo mentiroso, de ilusão e fábulas em nome de Deus. As pessoas hoje têm fé. As pessoas têm fé, sim. O budista tem fé, o católico tem fé, o evangélico tem fé, o testemunho de Jeová tem fé, os mormons têm fé, os muçulmanos têm fé, todos os homens na terra têm fé. Os que vivem na religião têm fé e os que não são adeptos de religião têm fé. Agora, a fé que os leva a ser aprovado por Deus e receber o dom gratuito de Deus é a fé principiada na palavra. É a fé no alvo que a palavra mostra. Porque fé é acreditar, é confiar, é se entregar na esperança de alguma coisa. E todos vivem isso dentro das suas religiões, dentro dos seus entendimentos, todos se entregam a alguma coisa, confiam e esperam em alguma coisa, todos têm fé. Uns acreditam nos seus deuses, criados da sua imaginação, outros acreditam nos seus deuses, criados pelas mãos dos homens, outros acreditam que o sol é um deus a quem pede, que as árvores a quem se reportam em súplica, em oração, outros oram ao sol, ao céu, ao mar, outros fazem petições e pedem socorro e rogam aos mortos, a quem entendem que são santos, que estão vivos para ouvir, para respondê-los neste mundo, e todos têm a sua fé. Outros acreditam no galho de arruda, outros acreditam no pé de coelho, outros vão buscar uma direção, tarô, cartomante, búzios, não é, as cartas. Outros acreditam em objetos que criam as religiões, óleo ungido, sal grosso, não é, cruz, água benta, não é? Outros vivem rituais como meios de fé, como um pacto, voto, campanha, e por aí vai. Vai pagar ainda? Só deixar? Pronto, vai lá, irmão. Entendeu? Então as pessoas acreditam em várias coisas. Elas têm fé. Ninguém está dizendo que não tem. Elas têm fé. O problema é, qual é o princípio dessa fé? Qual a direção que ela está se conduzindo por meio dessa fé? Vocês estão entendendo isso? Então, a questão não é ter fé. A questão é, onde está principiada a sua fé? Quem está conduzindo e qual o alvo que você, na sua fé, está se dirigindo? Então, a fé que leva o homem a Deus é a fé principiada pela palavra. Primeiro, essa fé ela é gerada quando ouve a palavra. Portaria. Está subindo farmácia, André? Nada. Essa fé é principiada aí.
Quando você ouve a palavra que é a mensagem do Evangelho, a verdade de Deus que leva ao homem o conhecimento por onde ele tem a esperança da vida com Deus, da comunhão com Deus, e isso só pode ser gerado no homem por meio da pregação do Evangelho. Não tem fé em Deus, não tem o homem ir a Deus, ser guiado por Deus, estar na promessa de Deus, se ele não foi informado com o Evangelho. Vocês estão entendendo a importância do Evangelho, dessa informação ser levada para as pessoas? Jesus disse: ide por todo o mundo, todos os lugares da terra, pregai o Evangelho a toda criatura, a todas as pessoas. Aí Jesus disse: quem crê e for batizado será salvo. Sempre eu gosto de fazer essa observação, que esse batismo que Jesus fala é um ato só, de crer e ser batizado, é um ato só. Jesus não está dizendo o homem crer nele e fazer parte de uma igreja evangélica para ser batizado, para poder ser salvo. Não, 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 não. Tem nada a ver o contexto aí com esse princípio e essa interpretação que os falsificadores do Evangelho fazem. Tem nada a ver. Jesus não ensinou em canto nenhum batismo de água dentro da igreja. Então, o princípio da fé que leva o homem a ser salvo é pelo Evangelho. Quando ele ouve, ele crê, ele se conduz, ele é salvo. Pela graça sois salvo mediante a fé. Essa fé não vem de vós. Essa fé não nasceu com você. Você já não nasceu com essa fé no coração. Essa fé tem que ser gerada em você, que vai te levar a ser salvo, recebendo o dom gratuito de Deus. Agora, essa fé só vai ser gerada em você, no seu entendimento, quando você ouvir a pregação do Evangelho. Romanos capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé, ela é pelo ouvir, e pelo ouvir pela palavra. Paulo está se referindo ao Evangelho. Essa fé que leva o homem a ser salvo, a alcançar o dom gratuito de Deus, é a fé que vem pelo ouvir, e o ouvir o Evangelho. E aí se concretiza aquilo que Jesus disse: quem crê e for batizado será salvo. O crer e ser batizado é uma atitude do homem. Quando ele crê e tem um ato de arrependimento, se convertendo a Cristo, ele é batizado. Que batismo é esse? Não é o batismo de água dentro da igreja. É o batismo com o Espírito Santo. Que quem batiza é Jesus, para tornar o indivíduo membro do corpo de Cristo, igreja de Deus, selado pelo Espírito Santo. Quem garante você propriedade de Deus, membro da igreja de Cristo, é o próprio Cristo. Quando você se converte a Ele, Ele sela você com o Espírito Santo, que é o batismo que Jesus fala lá em Marcos. Não é batismo de água. O batismo de água não foi uma ordenança de Jesus. Jesus não ensinou isso para ninguém. Isso quem coloca é a religião evangélica e outras religiões. Jesus não ensinou isso. Não é mérito para ninguém alcançar nada de Deus. Portaria. Eles vão começar aí, nesse lado. Aí daqui a pouco eu vou ligar para fechar a janela, viu? Eles estão começando desse lado. Dando sessão, pode deixar fechado já aí. Aham, pronto, pode organizar que eu estou com a aí já. Começando. Vai, gente. Começando agora. Viu, pessoal? Então, vocês têm que ter esse cuidado, gente. Por isso que Paulo ele vai dizer que se alguém não traz o Evangelho de Cristo para você, se alguém vem dizendo que é de Deus, ensinando alguma coisa que não traz o Evangelho de Cristo, a doutrina, o ensinamento de Cristo, não receba não. Batismo dentro de água de igreja não é ensinamento de Jesus. Eles falsificam a palavra, mas a palavra não ensina isso. Eu conheci uma pessoa que se diz sábio das Escrituras, que disse a mim que não, tem que ter o batismo nas águas. Foi Jesus que ordenou. E Jesus se batizou dando exemplo para a gente se batizar primeiro. Jesus não se batizou dando exemplo para ninguém se batizar. Onde tem isso? Aonde tem isso que Jesus se batizou por João Batista nas águas para dar o exemplo para o povo se batizar? Tem nada a ver aquele batismo de João Batista com a igreja de Cristo. Ali foi uma coisa que foi dada a João para ele conhecer
aquele que vinha e ia batizar com o Espírito Santo. Ali foi um sinal. O batismo que João Batista batizava com água não tem nada a ver para a igreja. Ele próprio diz isso. Ele foi mandado batizar com água para preparar o caminho do Senhor para o povo de Israel crer nele, no Messias prometido. Tem nada a ver com a igreja. E Deus disse ao profeta, ao pregador, João Batista, o batizador: aquele que tu batizar na água e ver descer sobre ele o Espírito em forma de pomba, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Você está batizando com água. Esse batismo aí não leva o homem a Deus. Agora ele vai batizar com o Espírito Santo, que é o batismo para a remissão de pecado, que é o batismo para o homem fazer parte do reino de Deus, que é o batismo por onde o homem é salvo e é propriedade de Deus, inserido na comunhão com Deus. É pelo batismo com o Espírito Santo. E esse batismo não é pastor, nem papa, nem padre. É Jesus quem batiza. E Jesus não ordenou o batismo de água para a igreja dele. Em canto nenhum. Me mostrem aí, por favor. Eu já disse a vocês, vou dizer de novo. Olha, não traga Mateus 28, 18 e o 20 não. Quando Jesus disse por todas as nações, batizando em nome... Ali não é batismo de água não, gente. Não traga Marcos 16, 15. Aquele que crê e for batizado será salvo. Jesus não está falando de batismo de igreja, não. Primeiro, que Jesus não pregou a igreja. Jesus não orientou seus discípulos a estar preso dentro de um sistema, no domínio da hierarquia do homem, dentro da autoridade eclesiástica de nenhuma igreja. Jesus não pregou isso. Jesus não pregou nenhum ritual de igreja como meio de graça. Vocês estão entendendo isso? Tudo que Jesus pregou era nele. O convite do homem é para vir a ele, crer nele, seguir a ele, estar nele, aprender dele, confiar nele, estar andando submisso a ele, firmado na palavra dele. Jesus não ensinou nada de igreja, como hoje os falsificadores da verdade do evangelho desviam o povo da fé e levam o povo ao anátema. Jesus não ensinou nada disso. Então, não venha pegar esses textos para tentar justificar essa doutrina herética de batismo nas águas como mérito, meio de graça para a salvação. Jesus não ensinou nada disso. Então veio um cidadão que se diz pastor. Olha, o que é que ele está ensinando para o povo? Chegou para mim e disse assim: não, o batismo nas águas é uma ordenança de Jesus, porque Jesus disse que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então tem que ser batizado nas águas. Eu perguntei a ele: qual é o texto que o senhor está falando aí para tentar justificar essa heresia? Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 5, que Jesus diz assim, respondendo a Nicodemos, que ninguém poderia entrar no reino de Deus, a não ser aquele que é nascido da água e do Espírito. Aí eu perguntei a ele: vem cá, por favor, o senhor analisou o contexto aqui? Não pegue o texto assim e crie sua interpretação não, isso é maldito, viu? O senhor nem entra e nem deixa o povo entrar. O senhor está sendo um cego. Também, Gustavo da Framier. Pode subir, então, assim. Aqui na portaria tem um livrinho com capa dura preta. É um caderno que é da liberação. Ok. Então vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Eu estou aqui no trabalho, eu paro para atender, mas fica aí recebendo o esclarecimento da verdade de Deus para iluminar a tua mente. Então eu perguntei ao cidadão: aonde o senhor viu essa ordenança de Jesus? Aonde o senhor está baseando essa sua interpretação e formando essa doutrina de batismo na água de igreja? O senhor está formando isso de qual contexto da palavra? Aí ele disse a mim: não, mas lá em João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 5, Jesus vai dizer a Nicodemos que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Eu disse a ele: mas o contexto não fala sobre batismo de água aqui. Jesus não está falando de água, de igreja, de batismo pelo homem dentro de nenhuma instituição religiosa, meu amigo. Da onde o senhor está tirando essa interpretação e aplicando essa doutrina? Isso é maldito, isso é anátema. João capítulo 3,
versículo 5, Jesus está falando do Espírito e da água, que é a palavra e o Espírito Santo. Que o homem, quando ouve e crê, se arrepende, com arrependimento verdadeiro e a convenção a Cristo, ele é selado, batizado pelo Espírito Santo, aonde ele vai receber a justificação para uma vida de comunhão e reconciliação com Deus. O texto não está falando de batismo de água, o contexto não dá base para formular uma doutrina dessa. O Senhor está equivocado. Olha o que ele está ensinando, olha o que o povo está aprendendo por esses pastores que interpretam erroneamente a palavra de Deus. Outros por ignorância, e outros interpretam e criam uma doutrina herética por pretexto, por causa de ganho, por pura ação de falsificar a palavra. Eles conhecem a verdade, mas eles manipulam, aplicam uma interpretação errada propositalmente. É propositalmente para ele poder continuar manipulando o povo e levando o povo a seu negócio, rendendo muito para eles. Gente, eu disse àquele cidadão, o senhor tem que aprender a trabalhar a palavra de Deus dentro do contexto, examinando ela por ela. Não aplique uma doutrina dessa forma, não. O senhor é pastor, está aí, um bocado de gente seguindo seus ensinamentos, e estão indo para onde esse povo? Não tem vida com Deus dentro de igreja se não tiver sendo guiado no Evangelho. Não tem vida para o céu dentro de obra de igreja, de submissão à igreja, de compromisso e fidelidade a pastor dentro de igreja. Se você não estiver sendo formado discípulo de Cristo para andar submisso, guiado na obediência a Cristo pela palavra dele, o Evangelho, você está perdido. Quando você coloca o batismo de igreja dentro de água, dada pelos homens, como mérito para você ser remido, para você ser membro, para você ser de Deus e ser salvo, você está anulando o sacrifício de Cristo. Você está caindo da graça. Você está apostatando da fé, sendo reprovado da sua fé, da sua vida dentro dessa direção. Você está sendo reprovado, irmão. Hoje o povo pega os textos, aplicam errado, fora do contexto, tem nada a ver para ensinar o povo. Tem que dar dízimo, tem nada a ver com a igreja, tem que guardar o sábado para ser salvo. Adventista, o alicerce da salvação para os adventistas é o sábado. Não venha dizer que é Jesus, não, é mentira. Vocês defendem mais o sábado do que a causa do Evangelho. O povo da maioria das igrejas evangélicas estão sendo ensinados de que lugar de encontrar Deus é dentro de igreja. Tem que adorar a Deus na igreja. A casa de Deus é a igreja. Se não tiver na igreja, não é de Deus. O Evangelho não ensina isso. Casa de Deus, alguma instituição religiosa, algum lugar geográfico, físico. Quem disse isso? Casa de Deus somos nós, pessoas. É isso que o Evangelho diz. Eles não têm base bíblica, princípios da Bíblia, para formular esses ensinos heréticos. Por que eles criam isso e o povo crê? Porque o povo que está lá seguindo a eles não tem compromisso com a palavra, não são prudentes a examinar a palavra, não foram convertidos com a palavra, não nasceram para Deus pela palavra, não estão sendo formados na palavra. Logo, esse povo é um povo que diz que adora a Deus em vão. É um povo que diz que está com vida com Deus estando mortos. É um povo que diz que está andando com Deus, indo para Deus, apostatado da fé, perdidos no mundo, em trevas, sem Deus, sem paz e sem salvação. Pensando eles, o diabo é terrível, irmão. O diabo é sagaz, é manipulador e mestre do engano e da mentira. Fazendo o povo pensar que está indo a Deus, indo para o inferno. Ó. Você já viu os muçulmanos, em nome da fé em Deus, o que é que eles fazem? Eles se explodem para matar pessoas. Eles se matam e matam milhares, dezenas de pessoas que tiver ao redor deles naquele momento, quando eles se explodem. Os homens bombam. Os homens bombam. Já viu o repórter mostrar esses acontecimentos? Por que eles fazem isso? Me diga aí. Vocês acham que ele morre por morrer? Não. Eles morrem com uma esperança. Eles praticam esse ato miserável
Porque eles são ensinados de que, quando eles fazem isso em nome da fé, em nome de Allah, que quer dizer Deus no árabe, eles fazem isso por meio da fé. E quando eles morrem, na hora que eles morrem, eles vão para um harém, um paraíso onde tem muitas virgens esperando eles lá. Olha para aí, gente. Olha o que o diabo faz com o ser humano. Para ele continuar no caminho do inferno, pensando que vai para o céu. É o que acontece dentro das religiões católicas, espíritas, testemunhas de Jeová, mormons, acreditam em paraíso na terra, em purgatório, acreditam que vão para o céu por meio de suas igrejas, por meio da sua vida religiosa, por meio das suas devoções e ordenanças aos rituais cerimoniais, guardando o sábado, dando dízimo, está dentro de igreja, cumprindo formalmente, sendo dependente de uma vida com Deus por meio de igreja, através dos líderes. Vocês estão entendendo isso? Isso é muito sério, meus irmãos. Que você não seja uma vítima do sistema. Não porque não foi advertido. Porque todos que estão na mentira não estão inocentes. Porque a verdade tem sido levada ao conhecimento de todos. Sabe qual é o problema? É que eles desprezam a verdade. Não dão ouvido à verdade. Rejeitam a verdade e permanecem na mentira como se fosse verdade. É o que diz a palavra de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer, escrevendo aos Tessalonicenses, eu acho interessante, irmão, que a Bíblia nos revela que está se cumprindo tudo aí, mas o povo que não examina a Bíblia, não é prudente, é levado por ventos de doutrina. Olha o que Paulo vai dizer aqui, porque tem muita gente que diz assim, né? Não, o cara vai ser condenado porque ele não foi salvo, porque Deus predestinou. Não, o cara vai ser condenado porque ele não praticou boas obras, ele não era de religião. Jesus vai dizer, eu não julgo quem não dá ouvido à minha palavra, porque eu vim não foi para julgar, eu vim para salvar, porque o homem já está julgado. O homem não precisa fazer mais nada para ser julgado, ele já está julgado. Aí Jesus diz, eu vim salvar. Quem der ouvido à palavra dele será salvo. Agora olha o que Jesus diz. Quem não der ouvido à minha palavra, eu não julgo, porque a palavra que eu tenho pregado, essa eu há de julgar no último dia. É a palavra que vai ser o princípio do juízo para a humanidade e a condenação, porque não creu na verdade para se salvarem. É o que Paulo vai dizer aqui, na sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10. E com todo o engano da injustiça, para os que perecem. Por quê? Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por que vão perecer? Porque vão ser julgados e condenados? Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Olha o que ele vai dizer no versículo 11. Por isso Deus permitirá a operação do erro, para que eles creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes persistiram na mentira, na iniquidade. Irmãos, a palavra de Deus ela é luz. Você que está sendo guiado por esse caminho, por aquele outro, por essa, por aquela doutrina, pode subir, irmão. Vocês estão nas trevas. Vocês têm que ser guiados pela luz de Deus, pela palavra, a verdade que liberta. É Jesus o que ele ensinou. Não se deixe se conduzir numa vida de fé em Deus por meio dos homens, dos ensinos religiosos. Aí sim, vocês estão entendendo? Não se deixem se conduzir. Não sejam guiados, dirigidos por homens que são cegos, guiando outros cegos. Vocês têm que ser guiados pela luz de Deus. Quem é? O que é essa luz? Essa luz é Jesus. É a palavra dele. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para os meus caminhos. Luz para o meu caminho é a palavra. Nós temos que ser guiado, conduzido, dirigido pela palavra de Deus para uma vida de fé em Deus, aprovado por Deus. E se alguém vem até nós trazer algum ensinamento que diz que é de Deus, que diz que é a verdade, se não condiz com a doutrina de Cristo, não receba. Não receba, é anátema, irmãos. É maldito. Vocês têm que se manter fiel
É a Cristo pela sua palavra. Não é a igreja pelas observâncias e a submissão dos homens que estabelecem o que é e o que não é. Vida com Deus, obediência a Deus. Não é dentro de igreja sendo devoto e praticante, cumpridor de toda ordenança que os homens, os líderes dão. Vida com Deus é pela palavra. E essa palavra tem que estar aqui no meu entendimento. Para eu andar por ela, me guiar por ela, julgar os valores por ela, conhecer a verdade de Deus por ela. Então, que Deus assim abençoe vocês, que vocês analisem, tenham mais cuidado e vejam a sua vida com Deus, os princípios e valores que vocês estão sendo formados. Porque o que está em jogo aqui não é uma questão religiosa dessa ou daquela igreja. O que está em jogo aqui é a tua eternidade, o teu destino eterno, salvação ou condenação. E a salvação você só vai receber se você tiver conduzido por Cristo. Ele é a verdade que liberta. Mas para isso você precisa conhecer. Você precisa tomar uma atitude de fé, que é crer e se converter a Jesus para alcançar a salvação, que é por meio da fé, dessa atitude que você precisa tomar para receber o dom gratuito de Deus. Não é por meio de uma vida religiosa, sendo agregado e dependente e propriedade e negócio de nenhuma religião. É por meio de Jesus, crendo e se convertendo a Ele.